Então, o que é que nós estamos estudando? Deixa eu... séries de potências, né? Que são séries como essa daqui. Cn x menos a elevado a n, com n variando de 0 a infinito, né? Que é uma série do tipo C0 mais C1 x menos a mais C2 x menos a ao quadrado mais reticências, passando pelo termo geral dessa série, que é Cn x menos a elevado a n. O áudio tá bom aí? 2, 3, pronto. Bom, e uma série como essa, ela pode convergir em apenas um ponto, pode convergir num intervalo que é centrado nesse ponto A, ok? E pode convergir para todo x, que é o caso em que a série tem um raio infinito. Então, ela pode ter um raio infinito, um raio nulo, ou um raio R, né, qualquer. Beleza? Ok. Aí a gente viu na aula passada a questão da representação de uma função como série de potências. Então, algumas funções podem ser representadas por série de potências. Ainda não sabemos quais, mas vamos saber em muito pouco tempo. Ok? E, a princípio, nós ficamos um pouco refém de uma única representação, que é essa daqui. Ó. A gente sabe que a função sobre representação em série de potências. Então, essa função que está aqui, que é a função 1 sobre 1 menos x, ela pode ser representada por uma série de potências. E a série de potências é essa daqui, bem simplesinha, somatória de x elevado a n, com n variando de 0 a infinito. Né? Essa série, se a gente desenvolver, vai dar 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais reticências, passando por x elevado a n, e vai para sempre aqui. Então, você tem esse que provavelmente é o primeiro exemplo de representação de uma função em série de potências que todo professor usa em suas aulas, ok? E mais, essa igualdade que está aqui, essa igualdade aqui, ela não é uma igualdade que vale sempre, certo? Ela tem um domínio de validade, que é o chamado domínio de convergência da série. Então, essa representação, que observe que do lado esquerdo eu tenho uma função e do lado direito uma série. Então, eu estou representando uma função como uma série. Tal representação só vale, então, vale apenas se x pertence ao intervalo que vai de menos 1 a 1. Observe que, geometricamente, o que é que nós temos? Esse intervalo, ele tem um zero no meio, né? Então, essa série é centrada em 0. E ela tem raio 1. O raio que a gente chama é essa distância aqui. Então, o raio de convergência dessa série é isso. Né? Então, para uma série, ela sempre terá um raio simétrico, ou, desculpe, um intervalo simétrico de convergência, né? Onde o ponto central é esse ponto aqui, que é o chamado centro da série, que é o A, que nesse caso aqui é 0, né? E um raio que é essa distância entre o centro e qualquer extremidade do intervalo, beleza? Então, vamos guardar bem essa representação aqui, né? Essa igualdade aqui, que é uma igualdade restrita, né? Que ela vale somente naquele intervalo, que é o domínio de convergência da série. A gente vai guardar porque, a princípio, a gente vai ficar meio refém dessa representação. Qual é a ideia? A gente vai ampliar o conjunto de funções cuja representação em série de potências pode ser feita, certo? E essa ampliação depende fundamentalmente do conhecimento daquela série ali, daquela funçãozinha que está representada ali, né? Então, a ideia é pegar funções que, de alguma forma, estejam relacionadas com essa função aqui e obter as séries de potências. Então, vamos ao exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu não vou escrever o enunciado para a gente economizar tempo. Mas o enunciado é esse.
como a aula vai ficar gravada, a mosca está passando pertinho aqui de mim. Peraí. Vem aí, feliz. Ela não veio. Ok. O enunciado é o seguinte. Encontre a representação em série de potências para cada uma das funções e o raio de convergência. Né? Então, vamos começar com o primeiro exemplo aqui. Já é uma coisa que a gente discutiu, aí eu achei legal a gente fazer uns exercícios hoje, antes de introduzir o novo assunto. Então, a primeira função é essa daqui, ó, 2 sobre 3 menos x. Aí, como eu disse, isso daqui vai ser uma espécie de muleta para a gente. Como a gente sabe a representação dessa função que está aqui destacada, será que a partir dela a gente pode obter uma representação para essa? É bem parecida, né? Então, a ideia é tornar mais parecida em cada etapa do cálculo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele 2 ali e já vou colocar aqui fora. Então, ficou assim. Já ficou mais parecida. Que está aqui circulado. Ó. Isso aqui já ficou mais parecido. Só que tem um problema. Na nossa representação aqui, que a gente tem como referência, o número que aparece aqui é 1 e aqui tem 3. Então, eu vou transformar aquele 3 em 1. E a gente pode fazer isso colocando o fator comum em evidência. Vamos fazer isso. Eu vou colocar o fator comum, não. Vou colocar o 3 em evidência, que não tem nada de fator comum. Ele não é comum. Então, eu vou fazer assim, 3 dividido por 3. Olha quem apareceu aqui, o que eu queria. 1 menos x dividido por 3 é x sobre 3. Aí você, porra, mas aí esculhambou tudo, porque a original tem x e agora tem x sobre 3. Isso não é um problema, não. A gente vai ver por quê. Então, ficou assim, ó. 1 menos x sobre 3. Aí é só você fazer o seguinte. Quando aqui tem x na série original, na função original tem x, na série aparece aqui x. Então, se aqui aparecer x sobre 3, na série vai aparecer x sobre 3. Isso é óbvio. Porque o x sobre 3 está ocupando o lugar do x. Ele ocupa na função, vai ocupar também na série, né? Então, vai ficar assim, ó. 2/3. Aí eu já posso escrever como série. Somatório de x sobre 3. Silêncio, por favor. Elevado a n. Com n variando de 0 até infinito. Ok? Pronto. Agora é a hora de melhorar essa representação. Por exemplo, esse 3 que está aqui, ele pode ser introduzido, né? Porque, se você olhar bem, a nossa série, vou fazer assim, 2/3, não vou introduzir ainda, mas vou escrever assim, ó, x elevado a n sobre 3 elevado a n. Então, o que acontece? Esse 3 que está aqui, eu posso introduzir. Né? Tudo que não depende de n, o que não depende de n, eu posso migrar para fora ou para dentro da série, de acordo com a minha conveniência, entendeu? Então, eu vou botar aquele 3 ali para dentro da série, para dentro do somatório. Então, como é que vai ficar a representação? O 2 eu posso manter aqui fora, ou lá dentro, não tem o menor problema. Eu vou mantê-lo aqui fora, por opção minha. E aqui vai ficar x elevado a n sobre. Como aqui eu tinha 3 elevado a n, estou colocando mais um 3, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Né? E aí a gente acabou de encontrar aqui uma representação em série de potências para aquela função que foi dada. Então, a resposta seria 2 sobre 3 menos x igual a 2 vezes somatório de... Posso até colocar o 2 dentro, né? Vou fazer isso. Só para ficar a representação como série mesmo, sem nenhum fator aqui fora. Então, vai ficar 2 sobre 3 elevado a n mais 1 vezes x elevado a n, com n variando de 0 a infinito. Agora, tem um problema. Toda vez que você representa uma função como série de potências, você tem que exibir o domínio de convergência, pelo menos o raio de convergência. Né? Então, a gente lembra que essa representação aqui
ela é válida quando x está entre menos 1 e 1. Ok? E essa representação aqui, quem foi que ocupou o lugar do x? Lembre que em algum momento, logo quando eu montei a série, que foi nesse momento aqui, quem é que estava no lugar do x que nos fez tomar como referência aquela série ali? X sobre 3. Então, essa representação que está circulada, que é o que vai valer a partir de então, a partir de cada momento do cálculo, é que aquele x sobre 3, ele está ocupando o lugar que seria do x. Então, ele está assim, ó. Percebeu? Na original, o x está aqui no meio. Nessa daqui, x sobre 3 está no meio. E aí a gente pode multiplicar essa desigualdade simultânea aí por 3. Cada parte da desigualdade vai ser multiplicada por 3 para eliminar esse 3 daqui. Então, multiplicando tudo por 3, o que é que vai acontecer? Menos 3 vai ser menor ou igual que x, por sua vez, menor ou igual que 3. Então, esse é o domínio. Opa, menor ou igual. Opa, não tem menor ou igual, né? É menor, né? É menor. Foi mal, viu? Tem menor ou igual. Não sei onde é que eu estava com a cabeça. Então, aqui o raio de convergência vai ser 3. Ok? Essa é a representação. Ok? Vou fazer mais um exemplo aqui. Mas você deve estar pensando assim, porra, quer dizer que a minha vida toda agora vai depender daquela série que está lá em cima ali, ó, aquela representação? Não. Hoje mesmo a gente já vai mudar isso. A gente vai ver como encontrar a representação em série de potências sem precisar daquela muleta ali. Deixa eu fazer outro exemplo. Vou fazer outro aqui. Vou fazer essa daqui, ó. Mesma coisa, só que exemplo 2. 9. Tá tudo tranquilo aí? Qualquer coisa podem me interromper, viu? 9 não, desculpe. X sobre 9 mais x ao quadrado. E aí, mais uma vez, eu vou deixar aqui a nossa série, a nossa representação mais importante até agora, que é essa daqui, ó. A gente tem essa representação aqui, que ela é válida se x estiver entre menos 1 e 1. Vamos deixar guardado ali. E aí a gente vai começar a trabalhar essa daqui. Vou trabalhar até em outra cor. Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai tentar fazer com que essa expressão fique cada vez mais próxima dessa. Então, eu vou pegar aquele x ali, vou colocar aqui fora, para ficar um pouquinho parecido. E aí, já de acordo com o que a gente viu, vou fazer uma coisa aqui. Posso escrever assim, ó, 9 menos x ao quadrado. Perfeito? Porque na original tem um sinal de menos. Tem um sinal de menos. Então, aquele 9 mais x ao quadrado, eu transformei em 9 menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x vezes... Qualquer dúvida, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Agora eu vou colocar esse 9 em evidência, como a gente fez na outra vez, para forçar o aparecimento desse 1 aqui. Ó. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 9. Ficou assim. Então, vai ficar x sobre 9 vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado sobre 9. Assim. Pronto. Agora é só você olhar aqui, ó. Agora está igualzinho, só que no lugar do x, o que está aparecendo? Menos x ao quadrado sobre 9. Então é simples. Quando aqui é x, aqui tem x. Quando aqui tem menos x ao quadrado sobre 9, aqui vai aparecer menos x ao quadrado sobre 9. Então, tem aquele x sobre 9, que está ali fora. Já vou escrever a série. Menos x ao quadrado sobre 9 elevado a n.
com n variando de 0 a infinito. E aí agora é só uma questão de arrumação, né? Observe que menos x ao quadrado sobre 9 elevado a n é o mesmo que menos 1 vezes x ao quadrado sobre 9 elevado a n. Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, né? Que é 2 vezes n, sobre 9 elevado a n. É o que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ficar x sobre 9, que daqui a pouquinho eu vou introduzir esse x e esse 9 lá dentro. Tá, vamos com calma. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 9 elevado a n. Isso aqui vai estar... Agora eu vou introduzir o x. Aqui, claro, a n está começando de 0 e vai até infinito. Então, eu vou jogar o x aqui em cima e o 9 aqui embaixo. Então, vocês vão ver que isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 9 elevado a n mais 1, com n variando de 0 a infinito. Certo? Um detalhe é que a gente vai ter que encontrar o domínio, né, de convergência. A gente sabe que a original o domínio é esse aqui, ó. O que é que vai entrar no lugar do x nessa igualdade? Menos x ao quadrado sobre 9, né? Porque quando a gente fez a representação, isso estava no lugar do x. Então, a gente tem que respeitar essa desigualdade aqui, ó. Pronto. Aí eu vou multiplicar tudo por 9, vai ficar assim, ó. Certo? Aí eu vou multiplicar por menos 1, que eu quero tornar esse menos x ao quadrado aqui com sinal positivo, vai ficar assim, ó, 9. Certo? Que a gente pode inverter de novo. Eu posso escrever. O que está aqui em cima é equivalente a esse aqui, ó. E aí observe que temos duas desigualdades simultâneas. Duas desigualdades simultâneas. Temos uma desigualdade e outra desigualdade aqui. Vamos começar com a segunda desigualdade. X ao quadrado é menor que 9. Né? Como é que a gente trabalha isso? Ó? X ao quadrado menor que 9. Isso é o mesmo que x ao quadrado menos 9 menor que 0. E aí a gente vai ter que estudar o sinal dessa função do segundo grau. Isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Quais são as raízes? Menos 3 e 3. Então, como ela vem lá de cima, ela vem positiva. 0 aqui, fica negativa nesse trecho. 0 aqui e volta a ficar positivo. Como eu quero que seja menor que 0, eu quero aqui o sinal negativo, né? Então, qual é a região? O x tem que variar de menos 3 até 3. Então, isso aqui é equivalente a dizer que x está entre menos 3 e 3. Beleza? Então, a gente acabou de interpretar essa desigualdade. Então, qual é a restrição, ou quais as restrições que essa desigualdade impõe ao x? Ela nos diz que x tem que variar entre menos 3 e 3. Agora vamos ver qual é a restrição. Que isso? Que isso? Vamos ver qual é a restrição imposta por essa desigualdade aqui. Essa desigualdade aqui você pode escrever como x ao quadrado maior que menos 9. Qual é a restrição que essa desigualdade impõe ao nosso x? Nenhuma. Porque qualquer x que você colocar aqui e elevar ao quadrado, ele sempre vai ser maior que menos 9. Porque x ao quadrado nunca é negativo, e um número que não é negativo é maior do que qualquer número negativo. Vou beber uma aguinha aqui. Veja bem, a gente quer
descobrir o que é que ocorre com x. Porque a nossa desigualdade, ela envolveu x ao quadrado. Né? Uma delas nos deu isso. E a outra nos diz isso aqui. Mas, o que é que isso nos diz sobre x? Nada, porque qualquer x do planeta Terra e até fora dele, até do planeta Epsilon, de Dr. Gore, eu não sei se vocês conhecem o Dr. Gore, inclusive hoje está completando 49 anos da sua morte, certo? No final da aula eu vou exibir um videozinho para homenagear um dos nossos grandes mentores, Dr. Gore. Disse coisas fabulosas como não se ensina coisas novas ao macaco velho. E outra coisa que ele disse que me inspirou bastante foi o bem nunca é reconhecido, o mal sempre será lembrado. Dr. Gore. Né? Chega a me emocionar. Bom, mas tudo bem. Então, como essa desigualdade não impõe nada, a gente pode desprezar ela, porque qualquer número elevado ao quadrado vai ser maior que menos 9. Resumindo, essa representação aqui, ela vale sempre que x estiver nesse intervalo, ou seja, o raio de convergência é 3. Né? Ok. Temos tempo aqui para fazer mais um exercício. Esse exercício agora vai envolver derivação e integração de série de potências. É o seguinte. Deixa eu ver aqui. Mesmo enunciado. Vou botar aqui exemplo 3. Isso aqui já vai ter a ver com a aula de derivação e integração de série de potência, beleza? Que já foi postada. É o seguinte, eu quero obter uma representação em série de potências para essa função aí. Né? Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos observar que essa função que está aí, ela está muito bem relacionada com essa função aqui. Ó. Essa função guarda uma relação com essa daqui. A gente vai ver qual daqui a pouco. E a gente sabe, pelos dois exercícios anteriores, que é bem possível a gente encontrar uma série de potências para essa função que está aqui. Né? Vou pedir aqui. Pronto. Certo? Então, qual é a relação que existe entre essa função e essa daqui? Vamos calcular a derivada. Observe que a derivada de ln de 5 menos x, qual é a derivada? Como é que se deriva o ln? A derivada do ln é 1 sobre 5 menos x vezes, aí tem que aplicar a regra da cadeia. Qual é a derivada de 5 menos x? Menos 1. Ou seja, a derivada de ln de 5 menos x vai ser menos 1 sobre 5 menos x. Certo? Aí o que acontece? Existe uma representação como série de potências para essa função aqui? Vamos obter. Vamos representar essa função aqui como série de potências. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer assim. A gente pode colocar esse 5 aqui em evidência. Mesma coisa dos exercícios 1 e 2. Certo? Pronto. Isso aqui vai ficar, então, menos 1 quinto vezes 1 sobre
1 menos x sobre 5. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lembrar vocês que essa função aqui é aquela nossa bengala. A gente tem essa representação aqui com x nesse intervalo. Beleza? Então, o que é que acontece? A série que a gente encontrou, desculpe, a função que a gente encontrou aqui, ó, esse pedaço dela aqui, ó, lembra muito isso daqui. Só que aí você vai, para montar a série, você vai trocar x por x sobre 5. Então vai ficar assim, ó, menos 1/5 vezes somatório de x sobre 5 elevado a n, com n variando de 0 a infinito. Beleza? Aí eu vou introduzir esse 5 aqui no somatório. Como é que vai ficar? Menos somatório de x elevado a n sobre 5 elevado a n. Mais 1, né? N mais 1. Beleza? Merda. Ficou aqui no canto, é difícil de escrever. Cadê a ponta da caneta? Aqui. Pronto. Por que n mais 1? Porque eu já tinha 5 elevado a n aqui, ó. 5 elevado a n. Aí quando eu introduzi o 5, ficou 5 elevado a n mais 1. Então vamos lembrar o que é que nós temos nessa etapa do cálculo. A gente tem que a derivada em relação a x, ou seja, simplesmente a derivada dessa função ln aqui, a gente acabou de escrever a derivada como série de potências, que é menos x elevado a n sobre 5 elevado a n mais 1, com n variando de 1 até infinito. Ok? Só que não foi pedido a derivada, foi pedido para você representar essa função como série de potências. Aí veja bem, olhe bem, vou até pegar aqui uma caneta aqui de outra cor, uma laranja. Ó, a derivada disso é isso. Então, o que acontece? Qual é o processo inverso da derivada? Se a derivada disso é isso, quando você integrar isso, vai obter o que está lá dentro do símbolo da derivada. Certo? Ou, equivalentemente, se eu integrar dos dois lados, ó, se no primeiro membro eu tenho uma derivada, quando eu integrar, ó, a integral da derivada é como se esse símbolo se cancelasse. Vai dar a função que está ali em destaque, essa função aqui, ó. A menos, claro, de uma constante, porque toda vez que a gente integra, surge uma constante de integração. Ok? Então, veja bem, como a derivada do que está circulado aqui é isso, quando eu integrar essa série, e a gente sabe como integrar uma série, pela aula que foi dada, né? Que está aí postada, a gente vai encontrar a representação para a função que a gente quer. Ou, se você não quiser pensar dessa forma, pense assim, vou integrar membro a membro. Então, vamos integrar membro a membro. Integrando membro a membro. Integrei o primeiro membro, então o símbolo de derivada sumiu. Apareceu isso aqui. Menos a integral do somatório de x elevado... Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais bonitinho aqui, mais fácil de enxergar. Eu vou isolar essa parte aqui que não depende de x, que está aqui, ó. E vou colocar o x elevado a n aqui, com n variando de 0 a infinito. O que a gente viu na aula de derivação e integração de uma série é que tanto a derivação quanto a integração pode ser feita como fazemos com polinômio. Mesmo sabendo que uma série de potências não é um polinômio, parece, mas não é, a gente pode integrar como se fosse. Ou seja, a integral do somatório é o somatório da integral. Então, isso aqui vai ficar menos o somatório com n variando de 0 a infinito. Faltou só um dx aqui, né, pessoal?
Aqui, ó. Esse dx aqui, né? Porque a gente está integrando. Somatório. Aí eu inverti, troquei somatório por integral, né? Integral da soma é a soma da integral. Integral de 1 sobre 5 elevado a n mais 1 vezes x elevado a n dx. E aí, atenção aqui, porque essa integral aqui, essa função que a gente está integrando, o que não depende de x é essa parte aqui, ó. Essa parte não depende de x. Então, a gente não precisa se preocupar em integrar isso. Porque a nossa integral é na variável x. Então, isso daqui é como se fosse uma constante, certo? Então, isso aqui vai ficar menos somatório, com n variando de 0 a infinito. E aí já estou integrando. Então, aquele 1 sobre 5 elevado a n mais 1 foi preservado, vezes, qual é a integral de x elevado a n? Lá no cálculo 1, se não me engano, a integral de x elevado a n dx, isso daqui é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais c, né? Então vai ficar assim. Tem um mais c aqui para não. Então isso aqui vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Certo? Ok. Aqui tem um detalhe, certo? A gente observe que tudo ficou em função de n mais 1, né? Tudo ficou em função de n mais 1. Então, se você quiser, você pode fazer uma mudança de variável. Entendeu? Transformar aquele n ali em outro n, para não mudar a letra. Entendeu? Você pode fazer assim, ó, n mais 1 igual a n. Tipo assim, o primeiro n é n, o segundo n é n, um n mais com a ênfase diferente, com a entonação diferente. Certo? Ou então, se quiser, muda a letra, n mais 1 igual a n. E aí, o que acontece? Se você fizer isso, que é opcional, né? Então, o que você vai obter? Menos somatório. Isso é opcional, né? Vai ficar assim, 1 sobre... Isso aqui eu vou botar como n, vezes 5 elevado a n, vezes x elevado a n também, e agora eu boto n começando de 1, mais c. Vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa, porque aqui, ó, quando n é 1, você vai encontrar, quando n for 1, só para você ter uma ideia, vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 vezes 5 elevado a 1 vezes x elevado a 1. E aqui, se você fizer n igual a 0, o que vai acontecer? Vai obter a mesma coisa. Então, não muda nada você trabalhar com isso ou com isso. É opcional. Se você não se sentir seguro para fazer isso, não é obrigatório. Beleza. Agora eu vou abrir aqui um espaço. Vou abrir aqui um espaço. Lembre-se, pessoal, o que é que está ocupando o lugar do x? Para a gente pensar depois no raio de convergência. O que ocupou o lugar do x foi x sobre 5, né? Então, lembre bem disso. Foi x sobre 5. Beleza. Pronto. Então, vamos voltar aqui. A gente acabou de obter que ln de 5 menos x, representado como série de potências, apareceu isso aqui. 1 sobre n, 5 elevado a n, vezes x elevado a n, com n variando de 1 ao infinito. E aqui tem um mais c. Só que tem um detalhe, essa função que ela veio aqui, qual era a nossa proposta? Obter uma representação como série de potências para ela. Então, a gente tinha que encontrar série, não tinha que encontrar mais c. Não tem negócio de mais c. No momento que tem ali mais c, você não tem mais uma função, você tem infinitas funções. E a função que foi dada foi uma só. Então, deve existir uma forma de calcular o c. E aí, para assim, tornar as coisas mais fáceis de serem feitas, eu vou botar assim, ó, eu vou desenvolver aquele somatório para vocês verem o que é que a gente pode fazer. Então, quando n é 1, vai ficar como? Vai ficar x sobre 5.
mais, quando n for 2, x ao quadrado sobre 5 ao quadrado é 25. Aqui vai dar 2, então vai ficar x ao quadrado sobre 50. Mais uma só. Quando n for 3, x à terceira, 5 ao cubo é 125. 125 vezes 3, não tenho a menor ideia de quanto é. CC 75? Eu estou expandindo a série, beleza? Isso aqui tem infinitas parcelas. Mas por que? Tem o U mais C, né? Mais C. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai olhar a igualdade agora assim. Cadê? A gente tem isso igual a isso. Essa igualdade vale para todo x. Qual é o x? Vamos lembrar. Quem é que está ocupando o lugar do x? Foi x sobre 5, né, que tem que estar entre menos 1 e 1. Ou seja, o x vai variar entre 5 e 5. Essa é a variação do x. É uma série, é uma representação em série, e a série tem raio de convergência 5. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Como essa igualdade vale para todo x nesse intervalo, você pode escolher um x nesse intervalo para poder calcular o valor de C. Eu vou pegar x igual a 0. O valor central aí. Por que x igual a 0? Por conveniência. O que vai acontecer quando você trocar o x por 0 aqui nesse segundo membro? Todas as parcelas aqui vão zerar. Então, fazendo x igual a 0, o que a gente vai obter? No primeiro membro vai ficar como? ln de 5 menos 0. Eu estou trocando x por 0. Igual a menos. Aí aqui dentro dos parênteses aqui, você vai ter uma série de parcelas todas nulas. Então, obviamente, essa série aqui vai convergir para 0. E aí tem o mais C aqui. Então, isso aqui vai dar ln de 5 igual a menos 0 mais C. Conclusão, C é igual a ln de 5. E aí agora você vai atualizar a nossa representação. Vou colocar aqui a resposta em azul. A resposta vai ficar assim. ln de 5 menos x vai ser igual a essa série, que é 1 sobre n, 5 elevado a n, com n variando de 1 a infinito, vezes x elevado a n, mais c. Qual é o valor de c? Pronto. Essa é a resposta do problema. Ok? Aí você, não é uma série porque tem aquele ln de 5. Não, aquele ln de 5 é uma das parcelas, uma das infinitas parcelas da série. É uma parcela constante que não pode ser introduzida no somatório, mas está ali. Beleza? Pronto. Agora, nesses 6 minutinhos que restam, eu vou introduzir uma coisa importante que vai ser complementada em aulas gravadas, né? A gente vai falar agora de série ou séries de Taylor e Maclaurin. Séries de Taylor e Maclaurin. Certo? Que é o seguinte. Vamos admitir, então suponha se f de x admite representação com série de potências, então temos f de x pode ser escrita, vamos admitir. Eu vou até fazer melhor. Vamos admitir que uma função admite representação como série de potências. Então, ela pode ser escrita como C0 mais C1 x menos a mais C2 x menos a ao quadrado mais C3 x menos a ao cubo mais reticências
mais Cn x menos A elevado a n mais reticência. Vamos admitir. Então, aqui, nesse contexto, essa palavra aqui, ó, a primeira que eu escrevi aqui, é a mais importante. Porque nós estamos admitindo que uma função tem uma certa representação como série de potências em um certo intervalo de convergência, certo? Vamos supor que o intervalo de convergência foi dado, é um intervalo do tipo A menos R, A mais R. Um raio de convergência R. Beleza? Perfeito. Então, vamos admitir que a função admite representação como série de potências, porque algumas questões são naturais nesse momento de suas vidas. Primeiro, toda função pode ser representada como série de potências? Caso contrário, quais podem e quais não podem? Certo? Então, antes de responder essas perguntas, primeiro vamos fazer o seguinte: se uma função é representada como série de potências, o que a gente pode concluir a partir daí? Depois, na próxima aula, a gente vai ver as condições que devem ser satisfeitas para que uma função possa ser, de fato, representada por uma série de potências. Né? Então, admitindo, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos calcular f de A. O que vai acontecer com a função que é representada por série de potências quando você vai calcular f de A? Substituindo x por A, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui, todas as parcelas vão zerar, exceto C0. Então, a gente acabou de encontrar o primeiro coeficiente. Vou até inverter, para mostrar para vocês que agora o meu objetivo é encontrar todos os coeficientes. Eu quero encontrar C0, eu quero encontrar C1, C2, eu quero saber se existe uma fórmula para calcular os coeficientes de uma série ou de uma função que é representada por série de potências. A gente acabou de descobrir que o coeficiente inicial é o valor da função no centro da série. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai derivar essa série. O que vai acontecer quando você deriva ela? Que a gente pode derivar, né? Isso aqui vai sumir, aí vai ficar C1 mais 2C2 x menos A mais 3C3 x menos A ao quadrado mais reticência, né? 4C4 x menos A ao cubo, né? Vai ficar NCN x menos A elevado a n menos 1 e por aí vai. E agora eu vou calcular f' de A. Vou substituir o x por A de novo. O que vai acontecer quando eu substituir aqui nessa parte? Vai zerar tudo, então só vai ficar C1. Então acabamos de encontrar C1. C1 é f' de A. Então, você está começando a perceber que esses coeficientes são calculados pela derivada em cada ponto. Mas não é bem assim, porque quando você calcula a segunda derivada, o que vai acontecer quando você deriva de novo? Vai ficar 2C2 mais 3 vezes 2 vezes C3 x menos A mais reticências mais n menos 1 x menos A elevado a n menos 2 mais reticências. Observe que vai aparecer aqui uma configuração de fatorial. Ó. Mas vamos pensar primeiro em repetir o procedimento. Vou substituir o x por A. O que vai acontecer daqui para cá? Vai zerar tudo. Vai ficar o quê? 2C2. E aí você tira o valor de C2. O valor de C2 vai ser F duas linhas de A. E aí eu já vou antecipar uma coisa que ainda não está clara. Vou colocar aqui o fatorial, porque de fato vai ser o fatorial. Se vocês, em casa, aí no domingo, certo? Não tiver o que fazer, calcular a terceira, a quarta derivada para calcular os coeficientes, vocês vão perceber que o coeficiente genérico
Cn ele vai ser dado pela derivada de enésima ordem no ponto A, que é onde a série está centrada, sobre o fatorial de n. Certo? É assim que calcula os coeficientes de uma série de potências quando uma função é representada pela série de potência, né? Então, observe que os coeficientes dependem da derivada, da enésima derivada calculada no ponto A, da função que está sendo representada, da função f. Certo? Então, todos os coeficientes, o que é bem natural, todos os coeficientes dependem da função f. Mais precisamente, depende da derivada da respectiva ordem. O coeficiente de terceira, o coeficiente 3, C3, depende da derivada de terceira ordem. Então, você tem essa como é que eu posso dizer? Essa fórmula aí para calcular o enésimo coeficiente. Então, a gente tem aqui que Cn, repetindo, né? É a derivada. Esse símbolo, para quem não lembra, ó, isso aqui não é f elevado a n, é a derivada de ordem n. Entendeu? Então, isso daqui sobre n fatorial. E aí, quando você expande a série, admitindo que ela é representada por série de potências, como é que vai ficar? Vai ficar o C0. O C0 vai ser o quê? F de 0 sobre 0 fatorial. Aí eu não vou nem escrever o 0 fatorial, porque dá agonia. Mas o 0 fatorial está aqui embaixo, é 1. Mais, aí vem agora. Ah, sim, perfeito. Aí vem, que 0, amigo? Você é idiota. 0 o quê? É A. Vem F de A, mais F' de A sobre 1 fatorial, que também dá agonia de escrever, mas eu vou escrever, x menos A, mais o outro coeficiente vai ser o quê? F duas linhas de A sobre 2 fatorial, que é 2, né? X menos A ao quadrado, mais o enésimo vai ser a derivada de ordem n no ponto A sobre n fatorial, x menos A elevado a n. Certo? Bom, assim, isso daqui vai ficar gravado, né, para vocês, mas assim, no momento que eu for dar continuidade ao assunto sobre a série de Taylor, que é exatamente isso que a gente está vendo agora, eu vou fazer uma revisão antes, entendeu? Então não se preocupe se vocês não estão absorvendo 100% do que eu estou falando agora, mas qualquer dúvida é bem-vinda, né? Pode vir. E aí, a série pode ser escrita, né? Assim, ó, somatório de... Aqui seria o coeficiente da série, que agora a gente sabe que tem uma fórmula sobre n fatorial, x menos a elevado a n, com n variando de 0 a infinito. Essa série que aparece aqui em cima ou aqui, de forma compactada, é chamada série de Taylor da função f, centrada em A ou simplesmente no ponto A, certo? Então, aqui é a série de Taylor. Quando o ponto A é 0, a série recebe o nome de série de Maclaurin. Então, se A for igual a 0, ou seja, a série estiver centrada em 0, então a série correspondente, né, que é, no caso vai ser f, a derivada de ordem n no ponto 0 sobre n fatorial, em vez de ser x menos a, vai ser x menos 0, ou seja, simplesmente x. Essa série aqui é chamada série de Maclaurin, que é a série de Taylor quando A é 0. Certo? Um exemplo, para finalizar a aula. Encontre... Não vou nem escrever anunciado para a gente já está meio atrasadinho aqui, já está no fim da aula. Encontrar a série de Maclaurin da função e elevado a x. Vamos calcular a série de Maclaurin de e elevado a x. Aí você, a função exponencial de base E, ela tem uma característica bem positiva. Veja bem, a propósito, viu, pessoal, isso daqui se enquadra nessa fórmula, porque
a derivada de ordem zero é considerada a própria função, certo? Então, onde tudo ali é derivada. Mesmo quando não é, pode ser encarado como se fosse, certo? Bom, sobre a função exponencial. Observe que, para determinar a série de Taylor ou Maclaurin, que eu pedi agora Maclaurin, a gente só precisa das derivadas das mais diversas ordens. E no caso da exponencial, f de x é igual a f' de x, que é igual a f duas linhas de x, toda vez que você deriva a exponencial de qualquer ordem, de ordem 1000, a derivada de ordem 1000, todas as derivadas da exponencial vão dar o quê? A própria exponencial. Certo? Em particular, quanto é que vai ser o f de zero, que vai aparecer o f de zero, né, que você vai precisar, o f' de zero, o f duas linhas de zero, todas as derivadas no ponto zero vão ser iguais a quanto? E elevado a zero. E E elevado a zero dá quanto? Dá 1. Então, quando a gente for montar a série de Taylor para a função, a série de Maclaurin, para a função exponencial, como é que vai ficar? Eu vou até fazer o seguinte. Não, vou fazer aqui. Nesse caso, a gente nem precisou calcular uma a uma, porque o que vai acontecer com a derivada de enésima ordem da exponencial no ponto zero? Vai ser 1. Aí aqui, fatorial de n, que nunca vai sair daí, x elevado a n. Ou seja, a série de Maclaurin para a função exponencial é essa daqui. Ó. E aí, para finalizar a aula, a gente obteve aqui uma igualdade, vou repetir essa igualdade. Ó. Olhe bem, eu estou dizendo que a função exponencial é igual a isso. Isso está errado eu escrever nesse momento do curso. Por quê? Uma coisa é a função. Uma coisa é a função. Outra coisa é a série de Maclaurin. Lembre-se, quando eu introduzi esse assunto, série de Taylor, série de Maclaurin, eu disse o quê? Imagine, suponha que a função seja representada por uma série de potências. E aí a gente chegou à conclusão seguinte, que se uma função é representada como série de potências, a série de potências dela tem que ser a série de Taylor. Mas a gente não sabe se a exponencial é representável por série de potências. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, muito cuidado. Série de Taylor é uma coisa, a função é outra. Então, pensa assim, ó. Conjunto das funções, vamos botar assim, conjunto das séries de Taylor. Se você pega uma função aqui e a série de Taylor dela, não significa que elas sejam iguais. Existem funções, certamente eu abordarei isso na aula gravada, existem funções que têm série de Taylor, mas que elas não coincidem com a série de Taylor em nenhum ponto, ou em apenas um ponto, se não me engano. Nos demais, não. Então, muito cuidado, porque quando eu comecei essa aula de série de Taylor, eu tive todo o cuidado do mundo de grifar aquela palavra ali, se. Se a função é representada por série de Taylor, ou, desculpe, por série de potências, a série de potências da representação tem que ser a série de Taylor. Certo? Porque, a princípio, para que uma função possua a série de Taylor, só existe uma condição. A função tem que ser infinitamente derivável, porque a série de Taylor depende do quê? Depende das derivadas das mais diversas ordens. Então, a única exigência para que uma função tenha a série de Taylor é que as derivadas das mais diversas ordens existam. Mas isso não garante que, ou seja, mesmo que a função tenha uma série de Taylor, não significa que a função é igual à série de Taylor. Certo? Então, na próxima aula, que essa está acabando, já acabou, na verdade, eu estou aqui abusando. Nós vamos ver em que condições uma função é igual à sua série de Taylor e em que domínio essa igualdade existe. Só por curiosidade, para casa, aplique o teste da razão aqui. O teste da razão.
e verifique qual é o domínio de convergência dessa série. Você vai ver que o domínio de convergência dessa série é o conjunto dos números reais, que é exatamente o domínio da função exponencial. E eu já vou advertindo, a exponencial, de fato, será igual à sua série de Taylor. De fato. Isso daí a gente prova depois. Beleza? Mas vou acabar por aqui. Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas... Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás! Ou morre comigo! A morte é a solução!